O milionário grita, mas a menina empregada responde e deixa todos chocados. Numa noite que prometia ser só mais um daqueles eventos dourados e brilhantes, onde os ricos desfilam seu luxo em passos lentos e sorrisos calculados, algo aconteceu que ninguém poderia esquecer. Teresa, uma simples faxineira, estava ali no meio da festa VIP do Hotel Imperial, um lugar que brilhava mais que as estrelas, e onde os ricos se jogavam em taças de cristal. Até que, de repente, o poderoso empresário Alexandre Monteiro, conhecido pelo temperamento explosivo e pelos negócios que sempre pareciam manchar as sombras, virou seu olhar cortante para ela. O estalo veio rápido. Uma taça de cristal quebrada despencou da mesa, um barulho seco que calou o salão por um segundo inteiro. Monteiro agarrou Teresa pelo braço, puxando-a para o centro da festa. Com a voz estridente, que fazia o chão parecer tremer, ele mandou: ajoelhe-se e limpe isso. Aqui, diante de todos, sua inútil. O som da palavra inútil. Com um fio trêmulo na voz, Teresa ergueu o queixo e disparou firme. Eu posso ser empregada aqui, senhor, mas minha dignidade não é algo que o senhor pode pisar. O murmúrio entre os convidados virou um burburinho nervoso. Monteiro permaneceu imóvel, vermelho de raiva, enquanto seu rosto endurecia como pedra. Sem perder o ritmo, Teresa revelou segredos que poucos conheciam. Formou-se em direito. Largou tudo para cuidar da mãe doente e enfrentou noites sem dormir lutando para manter os dois. Não sou só a faxineira que o senhor quer esmagar, disse ela, olhos brilhando com uma mistura de medo e coragem. Sou mais do que isso, e não vou aceitar ser humilhada. O grito de Monteiro ecoou novamente. Você está demitida. E foi como se dali a temperatura caísse drasticamente. Mas Teresa não recuou. Com o apoio de colegas, também vítimas daquele ambiente tóxico, começou a traçar planos para derrubar o gigante de taças e contas infinitas. Monteiro, no entanto, não seria um obstáculo. Só que, quando tudo parecia tomado pelo peso do impossível, uma prova inesperada surgiu. Documentos que ligavam o empresário a crimes financeiros no hotel, espalhando um manto de ameaça maior por sobre sua cabeça arrogante. A balança começou a inclinar. Monteiro, assustado, ofereceu acordos chamativos para calar ex-funcionários feridos. O dilema de Teresa cresceu: aceitar a generosidade suspeita ou manter acesa a chama da luta. Enquanto o tribunal fervia, e a gigantesca rede de vinganças e segredos se desenrolava, um convite inesperado bateu à porta dela. Um advogado influente, conhecido por encarar os mais poderosos, entrou na cena. O futuro, ainda cheio de incertezas, pode estar prestes a mudar. Não só para Teresa, mas para milhares que enfrentam o mesmo tipo de opressão invisível. O que ela vai escolher? Continuar no meio de batalhas que parecem não ter fim? Ou dar o primeiro passo para transformar uma história pessoal em uma revolução? Ei, antes de continuarmos com essa, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Teresa se preparava para enfrentar o que parecia ser uma batalha interminável, um novo dia surgiu com uma luz ofuscante em sua vida. O advogado que chegou à sua porta, Eduardo Lima, não era apenas influente. Ele era um nome respeitado em todo o Brasil, conhecido por derrubar magnatas sem coração. Ele olhou para ela com um brilho de esperança, e pela primeira vez, Teresa sentiu como se um peso fosse tirado de suas costas. Eduardo se apresentou, e o choque de sua confiança foi quase palpável. Você tem uma história, Teresa, e isso pode mudar o jogo. Enquanto ele explicava suas estratégias e perspectivas, algo parecia desmoronar dentro dela. A luta começou a parecer mais viável, mais próxima. As reuniões começaram, e cada conversa trazia uma nova onda de esperança. Mas à medida que os dias se passavam, Teresa ficou surpresa ao perceber algo em Eduardo. O jeito como ele consultava sua equipe,
a maneira como falava sobre os arquivos. Tudo parecia minuciosamente planejado, como se houvesse um plano que se estendia além do que ela entendia. Então, numa tarde tensa, enquanto investigavam documentos que Eduardo tinha em sua mesa, um nome se destacou: Beatriz Monteiro. Como o sobrenome incomodava Teresa, como uma sombra que pesava em seu dia a dia. Beatriz era filha de Alexandre Monteiro. Teresa se lembrou do olhar altivo da moça na festa, tão distante do que ela sabia que era a realidade de sua vida. Surpreendida, Teresa cortou Eduardo meio nervosa. Por que você está investigando Beatriz? Eduardo hesitou, e isso fez o coração de Teresa acelerar. Ele respirou fundo antes de responder. Porque acredito que ela sabe mais do que mostra. Existem rumores de que Beatriz... No dia seguinte, o inusitado aconteceu. Beatriz apareceu ao escritório de Eduardo. Ela estava pálida, quase tremendo. Eu preciso falar com você, disse ela com a voz trêmula. Teresa ficou paralisada, enquanto as duas mulheres se encaravam, uma empregada e uma rica herdeira, um abismo profundo entre elas. Beatriz revelou que nunca concordou com os negócios de seu pai, mas se sentia presa em suas armadilhas. Ele me ameaça, sabe? Toda vez que eu penso em sair, ele sempre dá um jeito de acabar com os planos. O silêncio ensurdecedor pairou entre elas, especialmente para Teresa, que sentiu uma mistura de alívio e dor. A filha do opressor não era uma opressora. Ela também carregava um fardo. Mas então Beatriz puxou um bloco de notas. Eu tenho algumas informações. O que você faria se descobrisse que seus problemas não são apenas com seu pai? Tem pessoas a quem ele responde. O choque de suas palavras reverberou na sala. O chão parecia desmoronar sob os pés de Teresa ao ouvir isso. O jogo tinha mudado. Tudo o que ela sabia, cada plano e cada expectativa, agora se tornavam pó. Ela se lembrava das noites em claro, da luta por dignidade. Mas agora havia uma nova camada, uma rede de corrupção que se estendia além do que ela imaginava e que, pelo jeito, incluía pessoas que Teresa nunca esperou enfrentar. E enquanto as duas mulheres conversavam, hectares de segredos começaram a se desenrolar. Mas algo dentro da sala começou a girar rapidamente, como um redemoinho. O olhar de Beatriz mudou. Havia determinação ali, mas também um brilho de desespero. Eu não sei em quem confiar, Teresa, mas pode ser a nossa única chance de derrubá-lo de uma vez por todas. O que era um simples desvio na busca por justiça, agora se tornava uma montanha-russa de coragem e desespero. O que elas iriam fazer? Unir forças ou ser devoradas pela própria elite que a cercava? A tensão crescia, como se o mundo estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços, e o que viria a seguir poderia alterar para sempre o destino delas. As palavras de Beatriz ecoaram no escritório, pesadas como rochas. Teresa sentiu a sala girar, o ar tornar-se denso e opressor. Pessoas a quem ele responde? Perguntou, seu coração acelerado, batendo forte como um tambor. Beatriz assentiu, com os olhos arregalados. Sim, não é só ele. Existe uma rede que vai além do que você imagina. Teresa mal conseguiu respirar. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Então, em meio ao silêncio tenso, a porta do escritório se abriu com estrondo. Eduardo entrou, seu rosto pálido e preocupado. Teresa, você precisa ver isso. Ele segurava um envelope, muito maior que o normal, a expressão de choque estampada em seu rosto. Acabamos de receber algo que pode alterar todo o nosso plano. O que Eduardo segurava parecia um cartão-postagem, mas, ao ser desdobrado, revelou uma série de documentos rasgados. A sala ficou em choque. Esse é o relatório de uma investigação. Um investigador anônimo fez denúncias sobre Alexandre. Os negócios dele estão ligados a algo muito, muito maior. Teresa sentia o estômago se contorcer, enquanto Eduardo passava os papéis para Beatriz. O rosto da herdeira palideceu à medida que ela lia. Meu Deus, isso não pode ser verdade, disse, a voz tremendo. Se isso vaza, podemos, mas ele vai. O medo no olhar de Beatriz dizia tudo.
Algo na maneira como ela falou fez Teresa ficar alerta. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um deles podia imaginar. Eduardo interrompeu o silêncio. Beatriz, você deve dizer a verdade. Estava no seu sangue. O jogo é muito mais sério do que pensávamos. A tensão era palpável. O ar parecia vibrar com a revelação. Mas antes que qualquer um pudesse responder, as luzes do escritório começaram a piscar. A atmosfera, já pesada, tornou-se eletricamente carregada. Teresa olhou ao redor, assustada. O que está acontecendo? A pergunta mal havia saído de seus lábios quando a luz se apagou completamente, mergulhando o espaço em escuridão total. A única conexão era o som de seus corações, quebrando o silêncio opressor. Um grito rasgou a escuridão, não de medo, mas de dor. Era Beatriz. Quando a luz voltou, Teresa se virou de relance e viu Beatriz caindo ao chão, uma expressão de horror em seu rosto. No seu pulso, um pequeno frasco quebrado brilhava no chão, o líquido escorrendo como veneno. Ela foi envenenada, gritou Eduardo, enlouquecido. O caos irrompeu. Teresa se agachou ao lado de Beatriz, tentando entender. Beatriz, o que aconteceu? Mas a jovem apenas tremia, as mãos geladas puxando Teresa mais perto. Teresa, não posso confiar. Todos estão atrás de mim. Sua voz desaparecia, os olhos buscando socorro. Eduardo já pegava o telefone para chamar ajuda, mas Teresa o interrompeu, os instintos de sobrevivência à flor da pele. Não, precisamos sair daqui. Se eles fizeram isso com ela, somos os próximos. O olhar de Eduardo, primeiro incrédulo, logo se incendiou em determinação. Mas o que isso significava? Essa revelação virava tudo de cabeça para baixo. Beatriz, a rica herdeira, era uma presa em seu próprio jogo, e agora elas também estavam no centro de algo muito maior. Ainda tentando processar o que acontecia, uma mensagem no celular de Eduardo fez seu rosto mudar. Ele leu em voz alta: "Parabéns por entrar em um jogo que já está perdido." As palavras pareciam impregnar o ar com uma sensação de desespero crescente. A verdade começou a se desfazer diante dos olhos de Teresa como um castelo de cartas. O que deveria ser uma jornada por justiça agora se transformava em um labirinto sombrio de traições e enganos. Elas tinham acabado de entrar em um jogo que desafiava não apenas suas vidas, mas tudo o que achavam que entendiam sobre o mundo. Enquanto a sirene se aproximava, ecoando no fundo, a dúvida pairava como uma sombra sobre todos. Quem eram os verdadeiros inimigos? E o que ainda estava por vir? O futuro agora parecia mais nebuloso do que nunca. A sirene se aproximava, cortando o ar denso com seu uivar envolvente. Teresa olhou para Beatriz, seu rosto pálido, olhos arregalados de dor. O líquido escorria sob seu pulso, um veneno que queimava como uma condenação. "Não, não, Beatriz!" gritou, sua voz tremendo. A verdade despedaçada parecia estourar no coração de Teresa, e uma onda de desespero tomou conta dela. Eduardo estava na linha entre a ação e o pânico. Ele balançava o celular, mas não conseguia se decidir. "Precisamos sair, agora!" Ele se lançou para a porta, mas antes que pudesse abrir, o telefone dele vibrou como um inseto preso. E ao olhar novamente para a tela, seu rosto engrossou de terror. "É uma mensagem. Tem algo a ver com você, Beatriz." Beatriz, lutando para manter os olhos abertos, sussurrou: "O que diz?" A voz dela estava quase desaparecendo, e cada palavra era um esforço monumental. Eduardo engoliu em seco, seu coração batendo acelerado. "Diz que você é a próxima." Ele hesitou, como se as palavras fossem uma bomba prestes a explodir. "E que seu pai, ele não é realmente quem você pensa que é." Um tremor percorreu o corpo de Beatriz. "O quê? O que você quer dizer?" A confusão a envolvia, e Teresa, de joelhos ao lado dela, sentiu que a verdade estava prestes a engolir tudo, como um burburinho a crescer em fúria. "Pelo amor de Deus, Eduardo, não faça isso!" Teresa gritou, mas algo fez Eduardo continuar. Ele estava completamente tomado pelo que havia descoberto.
Diz que seu pai, ele tem um parceiro. O mistério aumentava a cada segundo que passava. O silêncio parecia opressivo, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Beatriz olhou para Teresa, a ansiedade em seu olhar competitiva com a dor. Ah, meu Deus! O que você quer dizer com parceiro? Quem é? Eduardo estava prestes a responder quando a luz piscou novamente e, de repente, o celular de Beatriz vibrou com uma notificação. A mensagem piscou na tela com uma urgência quase estrondosa. O fantasma está chegando. Não confie em ninguém. Beatriz engoliu em seco, seu rosto pálido agora mais branco que a neve. Aporte de adrenalina invadiu o lugar enquanto o pânico enraizava-se em todos. O que isso significava? O que mais poderia essa nova realidade trazer? Beatriz olhou para a porta, depois para Eduardo e, por fim, para Teresa. Eu não sei em quem confiar. Pode ser uma armadilha. Foi então que o lugar começou a tremer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As luzes piscavam, o chão parecia vibrar sob seus pés. Uma sensação quase palpável de ameaça estava no ar. Eduardo agarrou a mão de Beatriz, como se o cordão invisível da esperança ainda fosse possível. Se não formos, não teremos uma chance. Mas no instante em que ele tocou Beatriz, quebrou-se um espelho de segredos. O olhar de Beatriz mudou. Ele não era mais o de uma herdeira apavorada. Com um sorriso que parecia ensaiado, ela lentamente revelou algo sucinto. Você nunca deveria ter vindo até aqui, Eduardo. O fantasma é mais perto do que você imagina. O chão parecia desmoronar sob eles. As palavras se tornaram veneno, cada sílaba uma espada. O que você quer dizer? Perguntou Teresa, o coração feito um nó. Beatriz recuou, mais perto da parede, um sorriso maligno brotando em seu rosto pálido. A verdade é que eu sabia o que você estava planejando. Eu sempre soube. Eduardo ficou parado, paralisado. Você nos enganou. Tudo isso era uma armadilha? Beatriz riu, uma risada fria. Eu sou muito mais do que a filha do Monteiro. Possuo o poder que você nem imagina. E tudo isso, minha cara Teresa, é um jogo que você nunca deveria ter começado. As palavras dela cortaram como um fio de navalha, e Teresa sentiu seu mundo desabar. O que parecia ser a possibilidade de justiça havia se transformado em uma armadilha traiçoeira. A luz outra vez piscou, desta vez como se estivesse ecoando desesperadamente, e no momento seguinte, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada apareceu, a sombra dançando na luz. No instante em que a identidade se revelou, Teresa paralisou. O fantasma era ninguém menos que alguém de seu passado. O choque se ergueu, e a realidade, que parecia já distorcida, agora girava em um caos absoluto. Sabia que você voltaria, querida Teresa. A voz era familiar, um sussurro em meio ao vendaval. As peças estavam todas no lugar, mas a revelação de quem era o fantasma mudaria tudo. E naquele momento, enquanto Beatriz sorriu, a verdade se tornava mais obscura do que Teresa jamais poderia prever. O fantasma era ninguém menos que Tomás, um amigo de infância de Teresa. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados. Tomás, quanto tempo? O que você está fazendo aqui? A confusão e o choque a derrubaram, como se ela estivesse em um pesadelo onde tudo virou de cabeça para baixo. Tomás inclinou a cabeça, o capuz caindo. Seu olhar estava carregado de raiva e dor, mas também de algo mais. Você realmente achou que poderia escapar? Nunca foi apenas sobre você, Teresa. Fui eu quem te deixou viver. Fui eu quem escolheu não expor seu passado. Beatriz, ainda no chão, olhou de um para o outro, entre o horror e a incredulidade. Você conhece ela? A descoberta parecia transformar o pânico em algo ainda mais profundo. Conhecia. Ele tinha tudo o que eu queria. E você? Tomás virava a cabeça para Beatriz. Era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez do seu pai. Todos estão jogando, mas ninguém percebe como o jogo termina. Sua voz grave arrastava a atenção no ar, e Teresa se sentiu sendo puxada para um abismo que nunca viu vir. Eduardo, atordoado, perguntou:
Por que você está fazendo isso, Tomás? Havia um instante de silêncio, quase como um suspiro antes da tempestade. Tomás ergueu as mãos, não como um gesto de rendição, mas como se estivesse colocando tudo em suas verdadeiras cores. Porque eu sou o fantasma. E a verdade, meu caro amigo, é que você nunca imaginou quem eu realmente sou. O quê? Aquilo era uma revelação que sacudiu o chão sob todos. Os rostos de Teresa e Beatriz distorceram-se em choque absoluto. Você está brincando? A voz de Teresa ficou quase um sussurro. Você está mentindo. Tomás sorriu, mas era um sorriso sombrio. O jogo começou quando você decidiu entrar, Teresa. Mas eu não estou aqui só para você. Meu plano é maior, muito maior do que um simples embate com seu pai. Tudo se conecta a ele. E agora, você tem que decidir de que lado ficará. Teresa sentiu o coração parar. Era como se uma lâmina fria houvesse cortado suas esperanças. E enquanto o chão parecia tremer, a porta se abriu novamente. Era uma equipe de policiais. Mãos no chão. Todos vocês. As vozes ecoavam como um trovão no escritório. Tomás virou-se abruptamente. Sua expressão perfeita se contorcendo em frustração. Merda! Não era para ser assim. Ele avançou na direção da janela. Mas Teresa não pensou. Ela fez o que seu instinto ordenou. Não! Você não vai escapar! Gritou, e puxando-o pela camisa, conseguiu impedir sua fuga. Mas ao fazê-lo, um estalo ecoou. Ouvindo isso, Tomás olhou para ela com desdém mortal. Você se atreve a me tocar? Você não sabe quem eu sou! O olhar dele era um misto de fúria e desespero. As sirenes uniam cada vez mais perto, e Beatriz, recuperando a voz, gritou. Você nunca será livre! Tomás, você se esqueceu de que eu sou minha própria arma agora! E puxa a jarra quebrada que estava ali, um reflexo da fúria que queimava dentro dela. O momento congelou. O brilho da jarra, o olhar de Beatriz e o desespero nos rostos de Teresa e Eduardo. E num instante, tudo virou um caos. A jarra voou como um projétil e atingiu Tomás com um impacto brutal. Ele caiu, a expressão de surpresa misturada à dor. O ruído de gritos e correria misturou-se ao desespero. Os policiais, vendo o ocorrido, tornaram a ordem. Todos para fora, agora! O ambiente virou uma batalha de movimento e sombras. E a última imagem que Teresa viu naquele escritório foi de Beatriz, um sorriso travesso no rosto, trazendo à tona as promessas escondidas entre os segredos. Lembre-se de que agora todos estamos no mesmo barco. O jogo apenas começou, e você pode não saber, mas eu sou mais forte do que você pensa. O mundo ao redor girava em um frenesi. O que mais poderia vir à tona? As revelações estavam apenas começando, e a aliança instável estava prestes a sofrer mais um abalo profundo. O que isso significava para todos eles? A verdadeira batalha estava se formando, e ninguém poderia prever quem sairia dela de pé. O fantasma era ninguém menos que Tomás, um amigo de infância de Teresa. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados. Tomás, quanto tempo? O que você está fazendo aqui? A confusão e o choque a derrubaram, como se estivesse em um pesadelo onde tudo virou de cabeça para baixo. Tomás inclinou a cabeça, o capuz caindo. Seu olhar estava carregado de raiva e dor, mas também de algo mais. Você realmente achou que poderia escapar? Nunca foi apenas sobre você, Teresa. Fui eu quem te deixou viver. Fui eu quem escolheu não expor seu passado. Beatriz, ainda no chão, olhou de um para o outro entre o horror e a incredulidade. Você conhece ela? A descoberta parecia transformar o pânico em algo ainda mais profundo. Conhecia. Ele tinha tudo o que eu queria. E você? Tomás olhou para Beatriz. Era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez do seu pai. Todos estão jogando, mas ninguém percebe como o jogo termina. Sua voz grave arrastava a tensão no ar, e Teresa se sentiu sendo puxada para um abismo que nunca viu vir. Eduardo, atordoado, perguntou: Por que você está fazendo isso, Tomás? Havia um instante de silêncio, quase como um suspiro antes da tempestade.
Tomás ergueu as mãos, não como um gesto de rendição, mas como se estivesse colocando tudo em suas verdadeiras cores. Porque eu sou o fantasma. E a verdade, meu caro amigo, é que você nunca imaginou quem eu realmente sou. O quê? Aquilo era uma revelação que sacudiu o chão sob todos. Os rostos de Teresa e Beatriz distorceram-se em choque absoluto. Você está brincando? A voz de Teresa ficou quase um sussurro. Você está mentindo! Tomás sorriu, mas era um sorriso sombrio. O jogo começou quando você decidiu entrar, Teresa. Mas eu não estou aqui só para você. Meu plano é maior. Muito maior do que um simples embate com seu pai. Tudo se conecta a ele. E agora, você tem que decidir de que lado ficará. Teresa sentiu o coração parar. Era como se uma lâmina fria houvesse cortado suas esperanças. E enquanto o chão parecia tremer, a porta se abriu novamente. Era uma equipe de policiais. Mãos no chão! Todos vocês! As vozes ecoavam como um trovão no escritório. Tomás virou-se abruptamente, sua expressão perfeita se contorcendo em frustração. Merda, não era para ser assim. Ele avançou na direção da janela. Mas Teresa não pensou. Ela fez o que seu instinto ordenou. Não, você não vai escapar! Gritou e, puxando-o pela camisa, conseguiu impedir sua fuga. Mas ao fazê-lo, um estalo ecoou. Ouvindo isso, Tomás olhou para ela com desdém mortal. Você se atreve a me tocar? Você não sabe quem eu sou. O olhar dele era um misto de fúria e desespero. As sirenes uniam cada vez mais perto. E Beatriz, recuperando a voz, gritou. Você nunca será livre, Tomás. Você se esqueceu de que eu sou minha própria arma agora. E puxou a jarra quebrada que estava ali. Um reflexo da fúria que queimava dentro dela. O momento congelou. O brilho da jarra, o olhar de Beatriz e o desespero nos rostos de Teresa e Eduardo. E num instante, tudo virou um caos. A jarra voou como um projétil e atingiu Tomás com um impacto brutal. Ele caiu, a expressão de surpresa misturada à dor. O ruído de gritos e correria misturou-se ao desespero. Os policiais, vendo o ocorrido, tornaram a ordem. Todos para fora agora. O ambiente virou uma batalha de movimento e sombras. E a última imagem que Teresa viu naquele escritório foi de Beatriz. Um sorriso travesso no rosto, trazendo à tona as promessas escondidas entre os segredos. Lembre-se de que agora todos estamos no mesmo barco. O jogo apenas começou e você pode não saber, mas eu sou mais forte do que você pensa. No entanto, a situação rapidamente escalou. As luzes subitamente se apagaram de novo. O caos tornou-se uma sinfonia de gritos e sirenes. Teresa sentiu um puxão no braço. Venha! Era Eduardo puxando-a para a saída, mas algo se rompeu na escuridão. Antes que chegassem à porta, uma voz familiar ecoou pela penumbra. Onde você pensa que vai? Era Alexandre Monteiro, com um sorriso sádico, emergindo da escuridão. Toda a sua bravura vai custar caro, Teresa. O estômago de Teresa se revirou. O jogo se tornava mais complicado. O que você está fazendo aqui? Gritou. Eu estou apenas cuidando da minha querida filha e das suas amigas. O fantasma, após tudo, sempre teve seus próprios interesses. Ele gesticulou para Tomás, ainda no chão. E você? Você deveria ter ficado fora disso. De repente, as luzes voltaram, iluminando uma cena quase surreal. Com uma mão no punho, um revólver brilhava nas mãos de Tomás. Mas o mais chocante era como ele olhava para Alexandre. Não com desprezo, mas com uma espécie de aliança. Espere. Vocês estão juntos? Teresa gaguejou, horrorizada. O que estava acontecendo? As peças se alinhavam de uma maneira que ela nunca teria imaginado. E naquele instante, a sala explodiu em verdade. A conexão entre eles não era apenas negócios. Era uma teia de traições, alianças e segredos obscuros que desafiavam tudo o que Teresa acreditava saber. Os olhares se cruzaram. Beatriz estava entre a raiva
e a traição. Meu pai não pode ser. Ah, mas é. Isso tudo, querida, é apenas o começo. O que você sabe e quem você conhece é insignificante perto do que realmente está acontecendo. O sorriso triunfante de Alexandre fez o chão sob Teresa desmoronar. E enquanto a tensão se acumulava, o verdadeiro significado de lealdades e traumas estava prestes a se revelar, deixando Teresa com uma dúvida aterradora. O que ela poderia fazer agora, em um jogo onde ninguém era quem dizia ser? O futuro parecia desmoronar e a única certeza que restava era que a verdadeira batalha estava apenas começando. O fantasma era ninguém menos que Tomás, um amigo de infância de Teresa. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados. Tomás, quanto tempo? O que você está fazendo aqui? A confusão e o choque a derrubaram, como se estivesse em pesadelo onde tudo virou de cabeça para baixo. Tomás inclinou a cabeça, o capuz caindo. Seu olhar estava carregado de raiva e dor, mas também de algo mais. Você realmente achou que poderia escapar? Nunca foi apenas sobre você, Teresa. Fui eu quem te deixou viver. Fui eu quem escolheu não expor seu passado. Beatriz, ainda no chão, olhou de um para o outro, entre o horror e a incredulidade. Você conhece ela? A descoberta parecia transformar o pânico em algo ainda mais profundo. Conhecia. Ele tinha tudo o que eu queria. E você? Tomás olhou para Beatriz. Era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez do seu pai. Todos estão jogando, mas ninguém percebe como o jogo termina. Sua voz grave arrastava a tensão no ar, e Teresa se sentiu sendo puxada para um abismo que nunca viu vir. Eduardo, atordoado, perguntou: "Por que você está fazendo isso, Tomás?" Havia um instante de silêncio, quase como um suspiro antes da tempestade. Tomás ergueu as mãos, não como um gesto de rendição, mas como se estivesse colocando tudo em suas verdadeiras cores. Porque eu sou o fantasma. E a verdade, meu caro amigo, é que você nunca imaginou quem eu realmente sou. O quê? Aquilo era uma revelação que sacudiu o chão sob todos. Os rostos de Teresa e Beatriz distorceram-se em choque absoluto. Você está brincando? A voz de Teresa ficou quase um sussurro. Você está mentindo. Tomás sorriu, mas era um sorriso sombrio. O jogo começou quando você decidiu entrar, Teresa. Mas eu não estou aqui só para você. Meu plano é maior, muito maior do que um simples embate com seu pai. Tudo se conecta a ele. E agora, você tem que decidir de que lado ficará. O que você quer dizer? O coração de Teresa batia forte. As palavras de Tomás estavam como facadas no ar. Ela olhou para a porta, viu as silhuetas da polícia e pensou em como tudo ficaria se fosse verdade. E antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com força. Um grupo de policiais irrompeu, armas em punho. "Mãos no chão, todos vocês!" gritaram. O cheiro da ordem e do metal se misturava à tensão. Tomás girou-se abruptamente, a raiva nos olhos. Merda! Não era para ser assim. Ele foi em direção à janela, mas Teresa, sem pensar, puxou-o. "Não, você não vai escapar!" A cena virou um caos. O grito de Beatriz soou. "Ele não vai escapar, não agora!" E assim que disse isso, o chão parecia tremer. Uma luz ofuscante iluminou a sala, e um barulho ensurdecedor estourou. Um clarão cegante surgiu, e um estrondo fez o escritório tremer. Uma explosão. O som ecoou, e os vidros voaram em todas as direções. Teresa gritou, o terror tomando conta dela quando uma onda de fumaça invadiu o espaço. Tumultos se espalharam. As pessoas gritaram, tentando se proteger. Teresa caiu, presa entre os destroços. Ela olhou para Tomás, que estava agora perdido em meio ao caos, e se lembrou de outro tempo, quando eram apenas crianças, sonhando com um futuro juntos. "Por quê? Por que você fez isso?" gritou. "Porque o jogo exige sacrifícios, Teresa." Ele estava ali, mas a voz soava distante. Os olhos de Tomás estavam cheios de uma mistura de arrependimento e determinação. E então,
Em meio à fumaça e aos gritos, uma figura se destacou. Era Eduardo, com um olhar desesperado. Teresa, onde você está? Precisamos sair agora! O pânico dominava. Mas com isso, uma nova revelação surgiu. Um eco familiar. Calma, calma, estou aqui. A voz não era qualquer uma. Era a de uma mulher que Teresa nunca pensou ver de novo. Mãe! A imagem dela flutuava, pálida e fantasmagórica, deslizando em meio à fumaça. Teresa, você precisa saber a verdade. O passado não é o que você pensa. As palavras dela cortavam a essência do momento, como uma faca que revela o que deve permanecer oculto. Era como se uma onda de sentimentos a atingisse, abrangendo um mundo de dor e amor. Tomás olhou para ela, o desespero crescendo em seu rosto. O que ela quer dizer? O que você escondeu, Teresa? As palavras dele eram mais um golpe. Teresa precisava saber. O passado dela, as verdades que ela pensava que conhecia, estavam prestes a desmoronar. O jogo, o fantasma, os segredos, tudo se reconstruía de uma maneira que ela nunca imaginou. E enquanto o caos aumentava à sua volta, a emoção pulava como chamas. O que eu deveria fazer? Ela pensou, o coração apertado, presa entre a verdade e a dor. O futuro agora parecia uma cortina escura, prestes a se abrir. Mas qual era a verdade? Como tudo poderia mudar em um instante? A resposta poderia ser a chave que mudaria tudo novamente. E quem seria realmente o fantasma em meio a tudo isso? O futuro agora parecia uma cortina escura, prestes a se abrir. Mas qual era a verdade? Como tudo poderia mudar em um instante? A sala estava tomada pela confusão e o som da sirene ainda ecoava. Mas havia algo mais pesado no ar agora. Teresa olhou para a mãe, sua figura pálida dançando entre os restos da fumaça. O que você quer dizer com não é o que você pensa? Os olhos da mulher brilharam com um pavor que Teresa nunca tinha visto. Teresa, ele não é quem você imagina. Ele sempre teve um plano, e você está no meio dele. Antes que pudesse entender, a porta da sala arrombou com força. Um grupo de homens encapuzados entrou, suas armas em punho. O líder, um homem alto com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Tomás, e a expressão no seu rosto mudava de desprezo para um tipo de euforia. Eu sabia que você voltaria, amigo. O que está acontecendo? Teresa gritou, seu coração disparando. A atmosfera era elétrica, e cada segundo que passava parecia pesando. Tomás olhou para ela, mas o desgosto em seu olhar também trazia um toque de segredo, algo profundo. Teresa, você não sabe o que está em jogo. Tudo isso foi parte do plano. Que plano? Ela estava prestes a perder a razão. A frustração misturada à adrenalina fervia dentro dela. Eduardo, segurando Beatriz, olhou para Tomás com uma mistura de confusão e emoção. Foi então que Beatriz finalmente se levantou, não sem dificuldade. Com um olhar decidido, ergueu a mão e apresentou um arquivo que ninguém havia notado. Eu tenho algo que pode acabar com tudo isso. Era um documento, um relatório que brilhava na luz. Meu pai está metido nisso até o pescoço. Ela olhou para Tomás, como se tentasse estabelecer uma conexão. Você e o fantasma sempre foram aliados, não foram? A voz de Beatriz tremia, mas a determinação ali era inegável. Aliados? Tomás riu, mas o som estava mais próximo de um grito de dor. Você não entende. Eu não sou seu aliado. Ninguém aqui é aliado de ninguém. Seus olhos se voltaram para o líder encapuzado, que agora se aproximava, como uma sombra. Cale-se! O homem com a cicatriz gritou tão alto que fez todos se encolherem. Se você não se calar, não vai viver para ver o dia seguinte. O clima esquentava. Um gelo frio corria pela espinha de Teresa. Ela sentiu a mão da mãe se apertar em seu braço. Um último fio de esperança, talvez. Então, algo estourou. O colecionador de segredos, o homem que tinha resposta, alguém que sempre esteve lá e agora revelava sua natureza. Sou eu quem controla tudo isso. Não sou mais o amigo de infância que você pensa que eu sou. A revelação de Tomás despedaçou o ar.
A mudança na sala foi instantânea. Todos pareciam surpresos, sem palavras, cada um processando a nova realidade. Não havia mais distinções, apenas jatos de raiva e dor. A tensão estava tão espessa que poderiam cortá-la com uma faca. O líder diante deles começou a rir, um riso malévolo que reverberava no ambiente. Agora tudo faz sentido, não é? O fantasma sempre esteve mais perto do que você pensou, Teresa. O que você quer de mim? Gritou, o desespero na voz poderosa. Cada palavra soava como um grito por liberdade, mas haviam linhas desenhadas nas sombras, e Teresa começou a entender que aquela batalha era muito maior do que ela jamais imaginara. E como se tudo estivesse preparado para um clímax épico, uma nova explosão ressoou no ar. E o mundo girou. Não apenas com os sentimentos, mas com uma força externa. Alguém tinha atuado. Mas quem? O que significava esse jogo sujo agora? Enquanto os homens encapuzados avançavam, um vai-vem de gritos e risadas assume a sala em meio a uma torrente de emoção. Teresa se viu no centro de tudo. As mentiras, os segredos, um pesadelo que ela nunca quis viver. E no instante que um dos homens disparou um tiro, a sala gritou. Mas o que se seguiria, ninguém poderia prever. Uma sombra se ergueu atrás dela. Mas quem era? A verdade estava prestes a ser revelada. E com isso, um novo mistério começava. O que realmente estava em jogo? E quem sairia vitorioso dessa batalha selvagem onde a confiança era apenas uma ilusão? O futuro agora parecia uma cortina escura, prestes a se abrir. Mas qual era a verdade? Como tudo poderia mudar em um instante? A sala estava tomada pela confusão e o som da sirene ainda ecoava, mas havia algo mais pesado no ar agora. Teresa olhou para a mãe, sua figura pálida dançando entre os restos da fumaça. O que você quer dizer com não é o que você pensa? Os olhos da mulher brilharam com um pavor que Teresa nunca tinha visto. Teresa, ele não é quem você imagina. Ele sempre teve um plano, e você está no meio dele. Antes que pudesse entender, a porta da sala arrombou com força. Um grupo de homens encapuzados entrou, suas armas em punho. O líder, um homem alto com uma cicatriz do rosto, olhou diretamente para Tomás, e a expressão no seu rosto mudava de desprezo para um tipo de euforia. Eu sabia que você voltaria, amigo. O que está acontecendo? Teresa gritou, seu coração disparando. A atmosfera era elétrica e cada segundo que passava parecia pesando. Tomás olhou para ela. Mas o desgosto em seu olhar também trazia um toque de segredo, algo profundo. Teresa, você não sabe o que está em jogo. Tudo isso foi parte do plano. Que plano? Ela estava prestes a perder a razão. A frustração misturada à adrenalina fervia dentro dela. Eduardo, segurando Beatriz, olhou para Tomás com uma mistura de confusão e emoção. Foi então que Beatriz finalmente se levantou, não sem dificuldade. Com um olhar decidido, ergueu a mão e apresentou um arquivo que ninguém havia notado. Eu tenho algo que pode acabar com tudo isso. Era um documento, um relatório que brilhava na luz. Meu pai está metido nisso até o pescoço. Ela olhou para Tomás, como se tentasse estabelecer uma conexão. Você e o fantasma sempre foram aliados, não foram? A voz de Beatriz tremia, mas a determinação ali era inegável. Aliados? Tomás riu, mas o som estava mais próximo de um grito de dor. Você não entende. Eu não sou seu aliado. Ninguém aqui é aliado de ninguém. Seus olhos se voltaram para o líder encapuzado, que agora se aproximava, como uma sombra. Cale-se! O homem com a cicatriz gritou tão alto que fez todos se encolherem. Se você não se calar, não vai viver para ver o dia seguinte. O clima esquentava. Um gelo frio corria pela espinha de Teresa. Ela sentiu a mão da mãe se apertar em seu braço. Um último fio de esperança, talvez. Então, algo estourou. O colecionador de segredos, o homem que tinha a resposta, alguém que sempre esteve lá e agora revelava sua natureza. Sou eu,
Sou eu quem controla tudo isso. Não sou mais o amigo de infância que você pensa que sou. A revelação de Tomás despedaçou o ar. A mudança na sala foi instantânea. Todos pareciam surpresos, sem palavras, cada um processando a nova realidade. Mas a verdadeira bomba foi lançada quando um dos capangas do líder apontou e gritou: "Ele é o verdadeiro filho de Alexandre Monteiro." O fantasma sempre foi o filho que ele nunca teve. O chão sob Teresa desmoronou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca imaginou. O que fazia Tomás estar tão envolvido com tudo? Ele era o que sempre quis escapar. A conexão dela com ele nunca foi meramente de amizade. Durante anos, esconderijos, traições foram a base de uma história que culminava em um embate mortal. O corajoso e ousado Tomás não era mais um simples amigo, ele era o herdeiro desprezado do homem que havia arruinado sua vida. Como você pôde? Teresa sentiu um nó na garganta. O ar parecia faltar. Como você se colocou ao lado dele? Tomás sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era uma mistura de dor e poder. Por que, Teresa? Esse é o plano. Você e eu somos a união perfeita, e a verdade está em nós dois. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Você sempre foi do lado errado, Tomás. Isso é uma loucura. Ele não é seu pai. A tensão aumentou. Era como se todas as promessas e esperanças fossem arrancadas. Eduardo ficou paralisado, a boca aberta. Ele percebeu que nada do que pensava sobre amizade e lealdade fazia sentido ali. O que Tomás estava propondo não era apenas um jogo, mas uma batalha de vida ou morte. E no momento em que a confusão tomou conta da sala, um grito estrondoso ecoou. As luzes começaram a piscar. O caos tomou cada canto e a sirene lá fora se intensificou. De repente, um segundo tiro disparou e Tomás caiu. Um estrondo ecoou e o silêncio se recolheu lentamente. O último segundo era como um pesadelo. O olhar de Beatriz, a expressão de choque, a preocupação nas vozes que se misturavam. Teresa, em meio à confusão, ficou esperando que tudo fosse um sonho. Mas o que ela realmente destruiu ao descobrir a verdade. E enquanto tudo se desmoronava ao seu redor, um pensamento ecoou em sua mente. Era apenas o começo. Quem eram realmente os amigos e quem eram os inimigos? As respostas estavam mais próximas do que ela jamais imaginou, mas seriam devoradoras. A sala estava um caos. O tiro tinha ecoado e os olhares se voltaram para Tomás, caindo, tomado por surpresa e dor. O sangue manchava o chão, um contraste chocante contra o branco do piso. O pânico tomou conta de Teresa. Seu coração batia como um tambor selvagem. Não, não pode ser! A expressão de desespero em seu rosto espelhava a queda de tudo que havia lutado para proteger. Eduardo agarrou Beatriz pela cintura. "Precisamos sair!" ele gritou, a urgência no tom. Mas ela não se movia, paralisada, olhando para Tomás. Ele não pode morrer! O desespero transbordava, e cada palavra parecia uma luta contra o tempo. Enquanto isso, o homem encapuzado com a cicatriz se aproximava rapidamente. "Vocês vão pagar por isso!" A fúria em sua voz ecoava como um trovão, e o medo se tornava palpável. No fundo, a lembrança de tempos melhores e inocentes aumentava. Todos eles lembrando de quando realmente acreditavam que tudo era mais simples. Teresa não poderia deixá-lo assim. Com o impulso correu para Tomás, seu amigo de infância, o garoto que havia prometido estar ao seu lado. "Tomás, você tem que ficar comigo." Ela se agachou ao lado dele, segurando sua mão ensanguentada. Ele olhou para ela, os olhos encarando os cristais de dor e raiva. "Teresa, eu sinto muito." Sua voz estava fraca, quase um sussurro. Mas havia algo a mais em seu olhar, uma aceitação. "Eu nunca quis que você fizesse isso. Eu precisava. O jogo que estamos jogando é muito maior do que você imagina." O tempo parecia ter parado, enquanto Teresa lutava contra as lágrimas que assolavam seu rosto. Eduardo mantinha Beatriz firme,
as sirenes cada vez mais próximas. Você não pode ir assim. Tem que lutar, exclamou Teresa, a pressão nas palavras refletindo sua emoção crua. Mas Tomás apenas deu um sorriso triste. Desculpe, Teresa. Eu era a peça que seu pai nunca quis. Ele deixou a cabeça cair, e os olhos dele se fecharam. Foi como se o mundo desmoronasse ao redor dela. O silêncio pesava enquanto as realidades deste momento se desenrolavam. Os jogos de sombra se romperam, e a verdade, amarga como o veneno que quase a arruinara, agora se dissipava. Eduardo soltou um grito. Saia, agora! E puxou Beatriz em direção à saída, mas um muro de homens encapuzados bloqueava o caminho. O fogo na sala se intensificou. Era uma luta pela sobrevivência. Teresa não sabia o que fazer. O que deveria ter terminado agora parecia apenas o começo. Fujam! Ela gritou, segurando a mão de Tomás uma última vez. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a porta foi arrombada. Policiais entraram, as armas em punho e as vozes gritando ordens. Mãos para cima! Todo o caos se transformou em uma dança frenética. As pessoas gritavam, outras se afastavam. A verdade estava se desnudando em meio à confusão. Teresa sabia que a batalha não terminava ali. A luta por justiça estava apenas começando. O que aconteceria com eles? Seriam todos livres ou todos se tornariam parte de uma teia de segredos e corrupção? E ali, enquanto os policiais se apressavam para controlar a situação, Teresa sentiu uma nova chama no peito. O que Tomás havia revelado era uma parte de um quebra-cabeça muito maior. E ela estava decidida a descobrir a verdade, não apenas sobre ele, mas sobre tudo que havia se espalhado como um veneno. O futuro era incerto, mas um novo propósito ressoava em seu ser. Isso não acabou, ela sussurrou, olhando para Beatriz e Eduardo, em meio a tudo que se desmoronava. Estamos juntos nessa. Agora era a hora da escolha. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Cada clique seu faz a diferença.